Saudações, estamos aqui retornando para dialogar, conhecer um pouco mais sobre essa temática. Deputado, achei interessante a discussão, achei interessante trazer mecanismos distintos, que não apenas essa sanha, quer dizer, de buscar sempre o dinheiro do contribuinte. Obrigado pela colocação, sempre o dinheiro do contribuinte, e essa coisa de ficar criando legislações ocasionais, sempre momentâneas. Então, achei interessante essa proposição. Eu queria te ouvir um pouco mais, principalmente sobre a raiz histórica desse objeto, do name rights. Quer dizer, qual é a experiência que você viu, se você já viu, tem relatos de experiências bem-sucedidas, principalmente fora do país, porque a gente precisa fazer esse retrato com um tempo maior, porque, pelo que você me trouxe, é um movimento novo, é uma ideia nova, trazer isso para o Brasil é interessante, ainda mais nesse momento de crise econômica, mas como é que isso tem acontecido fora do país? Fica à vontade. Ted, pesquisando mais sobre o projeto, fui me aprofundar sobre a sua origem. Diz que nasceu nos Estados Unidos, pelas pesquisas que eu vi, né, no início do século passado, século XX, justamente os times de futebol querendo arrecadar mais para os seus estádios, que lá são grandes centros de entretenimentos. Sim. E eles procuraram de que maneira fazer parceria com outras empresas para que pudesse alavancar os esportes. E aí viram essa questão de poder... Lá eles venderam um nome no começo, venderam de forma permanente. Entendi. Mas acabou que vários casos deram errado, viu que não valia a pena, e depois eles passaram simplesmente, para facilitar o entendimento, alugar o nome, que é o projeto do name rights, que é o direito à nomeação. Você vai oferecer à empresa, botar o seu nome por um período determinado, e depois você pode renegociar com a mesma empresa ou não, vai ser tratado em edital. Mas no começo algumas empresas erraram em vender por um período perpétuo o nome da empresa. Aí depois alguém comprava a empresa, o estádio, e não podia mudar o nome porque já tinha sido vendido. Aí teria que renegociar. Então sabe que por esse caminho já sabe que não dá certo, assim como tem que ter na cláusula também do edital, caso a empresa que pague para colocar o seu nome, aconteça algum fato ruim na empresa, sim, que mancha o nome da empresa, uma quebra de contrato. Isso está na lei? Isso está na legislação? Vai ter que constar no edital, quando for feito a parceria. A gente teve vários escândalos aqui no país, na caso de Lava Jato, Odebrecht, sim, várias outras empresas. Então vamos supor que uma empresa dessa colocou o seu nome no bem público, surgiu um fato que suja o nome da empresa e aí vai manchar também o bem público. A gente não pode deixar que isso aceite. Então tem que constar lá também como cláusula que qualquer fato que aconteça assim na empresa é uma quebra de contrato e a empresa retirar seu nome. Assim como as empresas esportivas geralmente já fazem com os jogadores. O jogador está ali, mas se envolver algum escândalo, automaticamente o contrato é quebrado, alguma pena acontece, perfeito, vai depender do contrato. Mas eu lhe pergunto, a legislação já prevê isso, que tem que ter no edital essa designação? A legislação silencia sobre isso? Não, eu acho que isso é importante. Mas eu queria lhe ouvir um pouco mais, aí eu queria que você fizesse, por fim, uma consideração sobre essa temática para que a gente possa tratar talvez de um outro tema ainda hoje. Outra coisa também, Ted, que a gente pesquisa, outras formas de justamente arrecadar o Estado sem penalizar o contribuinte. E no caso do name rights, eu pesquisei também, eu cheguei a estudar um pouco sobre o metrô de Hong Kong, onde metade da receita do metrô é não tarifária, ou seja, vem do imobiliário, de publicidade, de name rights, várias outras formas que eles buscam para diminuir a tarifa para a população, entendeu? Entendi. Com recurso externo. Então, essa política é interessante. Eu acho que essa tua ideia, ela passa a ser interessante, ainda mais tu trazendo esse outro aditivo aí à tua informação, tu começa a pensar mais ainda, então, nessas locações públicas, nessa ideia, talvez expandir essa legislação, não só do nome, para outros tipos de publicidade, porque aí quando tu fala dessa legislação do name rights, dentro desse contexto, eu reputo que ela, até me corrija se eu estiver errado, seria um investimento de maior monta, um investimento de um grande empresário. Agora, aí eu acho que abre oportunidade de tu pensares em pequenos empresários, em pequenos negócios, ou seja, pequenas publicidades em alguns órgãos e locais públicos.
Tu já pensou ou tu acha que o naming rights ele também se aplica a pequenos negócios, a pequenos investimentos? E o prazo, como é que você vai pensar, por exemplo, tudo fica para o edital depois para regulamentação? Ou tem uma espécie de prazo-chave? Ah, são 10 anos, são 20 anos, são 30 anos? Ou é só aquele evento? Porque às vezes tem um empresário que ele quer fazer um patrocinamento. Vou lhe dar um exemplo, por exemplo, um cantor famoso. Às vezes ele mesmo quer, ou ele exige que o contratante dele faça uma espécie de publicidade, só que aquela publicidade para ele é 15 dias. Não precisa mais do que aquilo, porque ele vem se apresentar 15 dias e depois acaba. Eu queria... No projeto de lei também consta eventos. Eventos também estão direitos a direito de nomeação, ao name rights. Aqui nós temos no Brasil o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vende o nome, Copa do Brasil também. Na verdade, a Copa Mundial que existia lá de clubes, já antigamente era Copa, Toyota, Interclubes, né? Posterior, o name rights é uma coisa já antiga. Aqui no Maranhão que ainda estamos atrasados. Outros casos também que eu vi muito interessante pesquisando é a USP. Ela tem um projeto da Faculdade de Direito específico da USP, tem um projeto Adote uma Sala, onde os grandes escritórios do estado, de São Paulo, ex-alunos, eles pagam para poder reformar a sala, melhorar o equipamento público e colocar o seu nome lá. Então tem lá em São Paulo, na Faculdade de Direito da USP, tem esse projeto específico, Adote uma Sala, que aí já entra a questão da pessoa ainda estar em vida, do escritório de advocacia. Talvez acredito que é um caso específico que dá para a gente abrir essa brecha. Por isso que eu não deixei o projeto de lei muito limitado. Porque, como eu digo, cada caso é um caso. Você que é da área do direito, muitos que nos assistem aí, entendem como é. Então, eu deixei para regulamentar via edital, porque em alguns casos talvez seja aceitável abrir a questão do nome da pessoa em vida, uma sala de aula, da uma UEMA da vida, um auditório. Talvez eu não veja grandes problemas se a pessoa estiver lá ajudando. Porque nos Estados Unidos já tem muita cultura da pessoa que sai do bem público e lá depois investir em ajudar, e eles fazem lá de maneira contrária. Primeiro eles ajudam e depois fica a cargo da escola, a faculdade, ver se faz algum certo de benefício para a pessoa que ajuda, o voluntário lá. Tem muita questão da filantropia, e é isso que a gente pretende depois no futuro, buscar algumas formas de incentivar aqui no nosso estado. Eu já, como constitucionalista que sou, não posso deixar de me manifestar sobre isso. Não dá para o Poder Legislativo Estadual fazer esse tipo de exceção, porque essa norma é uma norma constitucional. Então, a gente precisa ter muita calma nessa hora, mas dá para, então, fazer a proposição com os deputados federais para que eles façam, de repente, alterações para fazer esse tipo de modificação. Mas eu já dou uma solução para isso, pelo menos para o escritório de advocacia, a gente não pode colocar o nosso nome na íntegra, tem que botar sempre a sociedade de advogados, não sei o quê e tal. Aí, nesse caso, talvez a gente possa pensar em colocar, até pensando em botar o meu, e em botar o escritório de advocacia nesse sentido. Outra coisa que eu quero lhe trazer, informação, eu imagino que o senhor saiba disso, porque, pela sua formação de administrador, é que as universidades americanas, Harvard, Cambridge e etc., as grandes cases, as grandes universidades americanas, começaram exatamente com doações. Aí a gente precisa lembrar dos Rockefeller, família Rockefeller e as outras grandes famílias americanas, os 5 gigantes da indústria dos Estados Unidos, também deram esse impulsionamento às universidades desse sentido. Eu acho bem interessante essa discussão, trazer aqui para a Universidade Federal, trazer para as universidades estaduais, a UEMA, aqui essa discussão, IFMA, que são as universidades nossas, né, do Estado, mas em especial aí o seu projeto com essa finalidade da Universidade Estadual do Maranhão, trazer, então, esses cases para a pessoa. Eu acho que é uma discussão que pode ser travada. Eu concordo com você, a gente só não tem competência aqui no Estado para fazer isso, mas eu concordo que a gente pode começar a adiantar isso. Se tiver um retorno financeiro considerável, interessante para o Brasil, para o Estado, eu acho que sim, a gente deve fazer. Pode ficar à vontade. Você falando em retorno financeiro, igual que eu estudei, são 26 salas, 26 equipamentos, salas, auditórios, a previsão de arrecadar 8 milhões e meio com o name rights dessas 26 salas, desses equipamentos públicos na USP. Muito interessante. Eu acho que a gente traga para cá essa discussão. Dá para fazer uma bela reforma, né? Dá para fazer uma bela reforma, É verdade. Eu queria, então, lhe ouvir, aproveitar que você está aqui no programa. No geral, a gente não traz políticos para discutir conosco, mas é uma prática que a gente vem trazendo, porque quando tem um tema interessante a ser discutido, a gente faz com satisfação. Como é o caso, trazer uma discussão legal, trazer uma perspectiva, um olhar
um olhar do Poder Legislativo, um olhar mais interessante para a sociedade, não só esse de ficar criminalizando ou criando leis ocasionais, mas eu queria te ouvir sobre uma outra proposta. Quais são as outras propostas que você tem? O que você anda pensando da sua função? Faça uma espécie de instrução aí, em 1 minuto, qual é a função do parlamentar legislativo estadual, essa coisa assim, a sua competência no exercício do seu mandato, qual é a sua finalidade? O que você pensa tecnicamente, eu digo assim, para inspirar, para a população consiga entender, dizer assim, meu Deus, a gente paga esse homem para ele fazer o que lá dentro da Assembleia Legislativa? Fica à vontade. Resumindo, Ted, elaborar leis e fiscalizar o poder público, preferencialmente a nível estadual. Afinal de contas, nós somos deputados estaduais, estamos mais ligados ao governo do estado, mas não impede também fiscalizar o governo municipal, o governo federal. Elaborar leis, como essa questão do projeto de name rights que a gente veio discutir hoje aqui. Já tem outra lei minha também aprovada, um projeto de lei que já virou lei, que é o regulamenta o esporte eletrônico aqui no nosso estado. Questão de fiscalização, sempre que eu posso, faço questão de acompanhar, faço parte da Comissão de Obras e Serviços Públicos na Assembleia, a gente acompanha essa questão de internet, que a gente sabe que é péssima aqui em nosso estado, a gente teve até reunião recentemente com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi lá tratar sobre nós esses pontos aqui que são cegos, que não pegam internet, e outras questões para a gente ampliar essa rede aqui em São Luís e no nosso estado também. E uma questão que as pessoas geralmente veem, a propaganda maior do parlamentar, é na destinação de emendas. O que é isso? Tem um orçamento público que é votado pela Assembleia, na Câmara Municipal, no Congresso Nacional, e o deputado tem direito a indicar um percentual desse recurso, porque, afinal de contas, o parlamentar é eleito pelo povo, ele está mais próximo da população do que o Poder Executivo. Então, ele sabe certas deficiências que a sociedade tem e ele tem como indicar, olha, esse recurso acho que é melhor usado aqui. Eu, no caso, destinei recurso para a saúde de São Luís, afinal de contas, São Luís atende a mais de 170 municípios maranhenses. Sim. Destinei recurso para a nossa cultura aqui, porque eu vejo que é uma das formas de gerar emprego, de gerar renda e ainda mais das pessoas menos favorecidas, que tem um recurso mais baixo. Então, a cultura é um diferencial muito grande na vida dessas pessoas. Tem a questão também... agora vai ter mais emendas para a gente indicar, pretendo indicar para o Hospital de Norabelo, que já indiquei no começo do mandato, mas agora destinar mais recursos para lá, assim como a PAI e também a segurança pública. A gente viu que recentemente a Polícia Civil está numa crise aqui em nosso estado e eu, além de debater lá, discutindo, ajudar de forma mais efetiva, forma mais prática, destinando recursos também para a segurança do nosso estado. Muito bem, foi bom conhecer um pouco dessa temática. Quando você tiver alguma matéria instigante, interessante, traga uma inovação, que você quiser dialogar conosco, as portas do programa Saudações estão abertas. Nós temos uma multiplataformas, estamos ampliando agora, temos esse programa Saudações, que passa aqui na TV Bandeirantes, já fazia a propaganda, na TV Bandeirantes, todo sábado às 9 horas, também pela plataforma do YouTube, programa Saudações, no mesmo horário. Tem uma reprise que acontece no domingo, às 7 da manhã, logo depois do campeonato de futebol. E no Neymar, do campeonato do Neymar, é quase isso, ele é o dono do campeonato. E, além disso, nós temos o podcast toda quarta-feira, o podcast Saudações, toda quarta-feira, pontualmente às 20 horas, e muitos outros serviços, revista e tal, e etc., serviços que a gente está ampliando agora para este ano. Fique de olho nas questões do processo eleitoral. Eu sei que você não vai demandar mandato agora, mas há muitos colegas dos senhores aí, do senhor, que anda já anunciando pré-candidaturas, e eles têm que tomar muito cuidado com abuso de poder econômico, abuso de poder político. A gente sabe que a legislação para o poder legislativo, às vezes, tem uma aplicação um pouco mais diferenciada, mas ainda assim é bom ficar de olho. Eu queria lhe deixar aí os últimos minutos para você fazer a sua consideração para a gente se despedir. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, Ted, de estar aqui conversando com você sobre esse projeto de lei importante, pelas dicas também que você já está me dando aqui do projeto, da questão constitucional. Como eu digo, nenhuma ideia nasce brilhante, a gente vai sempre evoluindo, melhorando cada vez mais. Mandar um beijo para minha esposa, que sempre me assiste, me acompanha lá com minha filha Giovana, de 1 ano de idade. E também saudações a todos que nos assistem, que nos acompanhem. E também você pode participar do mandato, contribuindo através da minha rede social, Fernando Braide. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia. É isso aí. Obrigado ao deputado. Eu tenho que mandar, eu sempre faço isso, mando um beijo e um abraço especial. Hoje o meu beijo e abraço especial vai para minha esposa, que está aqui presente no estúdio, Érica Fernanda. E agradecer a todos, a minha querida companheira de luta,
faz parte do nosso grupo, saudações. Foi uma felicidade ter você aqui, deputado, dialogar sobre esse tema. Eu declaro mais uma vez esse programa justo e até o próximo sábado. Tchau. Estamos ali, deputado. Saudações, o convite especial para este sábado será dialogar com o deputado Fernando Braide, administrador, sobre a sua legislação Name Right. É rápido, logo após a vinheta. Saudações, que felicidade ter você aqui para dialogarmos sobre temas importantes para a sociedade. Comigo, o deputado Fernando Braide, administrador de formação, agora exercendo o mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, veio trazer uma discussão para nós, nos apresentar um projeto de sua autoria chamado Naming Rights, que é esse direito à nomeação. Ele vai nos explicar, primeiramente. Saudações, deputado. Bom dia, Ted. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui conversando com você, com o seu público também, sobre esse projeto tão inovador aqui para a nossa cidade, para o nosso estado. Deputado, vamos lá. Primeiramente, a gente precisaria entender, claro que esse termo, Names Rights, né, e o senhor pode me corrigir, porque o inglês não é muito afetuoso à minha pessoa, mas a linguagem ela é bem entendida pelos profissionais, pelos empresários, aqueles que já conhecem essa sistemática, essa lógica, mas eu queria que você traduzisse essa linguagem, traduzisse esse termo e tentasse explicar qual é a essência desse projeto, aportuguesando mesmo. Eu sempre trago essa discussão, porque há muitos anos eu fiz a leitura de um grande autor, um dicionarista chamado Luft, e o Luft tem um livrinho chamado A Língua e a Linguagem. E ele sempre diz que quando a gente, no Brasil, vai tratar de algum tema que tem essa origem histórica ou conceitual da língua estrangeira, a gente deve necessariamente aportuguesar. E aí eu queria, então, que o meu querido deputado fizesse isso, trouxesse para a Dona Maria, para o seu João, que é o pequeno empreendedor, o grande empreendedor, para que a população entenda primeiro qual é a proposição dessa sua proposta de lei. Ted, é um projeto que vem poder aumentar a arrecadação do Estado. Para quem viu recentemente informações sobre a conta do poder público aqui estadualmente, nós estamos num déficit de 350 milhões por mês. Então foi uma forma também que eu vi da gente amenizar essa situação do governo do Estado, das contas públicas, com que a gente consiga arrecadar mais e esse dinheiro vai ser usado de forma prioritária para políticas públicas. Saúde, educação, assistência social, segurança pública. E o projeto de Naming Rights, eu tive essa ideia como? Assim, logo quando fui eleito deputado estadual, eu fiz uma viagem ao estado de São Paulo para fazer lá um intercâmbio de ideias, visitei a Assembleia Legislativa do Estado, visitei alguns amigos também, partido, e lá fui colhendo algumas ideias. Visitei o Instituto Neymar também, fiz umas visitas lá com os amigos, e para ter algumas ideias. E esses foram os projetos que mais me chamou a atenção, justamente para poder arrecadar mais e, melhor de tudo, sem penalizar o contribuinte. Não envolve aumento de impostos, não envolve criação de novos impostos, nada disso. Simplesmente é a empresa, o poder privado, que vai fazer uma parceria com o poder público. Parceria de que forma? O poder privado vai entrar com recurso, vai pagar para poder colocar o seu nome no bem público, na atividade, o que quer que seja que esteja lá disponível para fazer essa parceria. Então,
É uma maneira que a empresa vai ganhar mais publicidade, mais notoriedade. Já acontece em outros países, já acontece aqui em outros estados também. Então, o Maranhão não pode ficar para trás. Essa ideia que eu tive de poder trazer aqui para o nosso estado, reforçando mais uma vez, aumentar a arrecadação do estado sem penalizar o contribuinte. Deputado, eu, no geral, sou um crítico desse atual exercício do Poder Legislativo. No geral, o nosso Poder Legislativo possui, aí eu vou trazer aqui o constitucionalista falando, possui duas funções, que é a legislação, legislar propriamente dito, vem do nome, e a fiscalização do exercício do poder executivo. E eu sempre faço aquelas críticas, porque, no geral, aqueles nossos exercentes do mandato legislativo ficam pensando sempre em algum privilégio, alguma legislação, alguma forma de criar impostos, é sempre nesse sentido. É o que a gente tem visto nos últimos anos, nesse exercício legislativo. Mais uma vez, quero lhe parabenizar por essa ideia, porque é uma ideia que eu acho que interessa sim a população, interessa, e eu queria explicar, aí eu vou usar um minuto para explicar essa discussão, porque acredito que a população será, de uma certa forma, beneficiada quando tu traz um projeto que tem por finalidade não tirar dos pagadores de impostos de uma forma direta, mas recursos públicos para esse investimento estatal, para esse investimento legal. Mas eu quero lhe fazer uma indagação, e é uma pergunta, eu quero saber se vocês levaram a discussão, ela está ainda em tramitação, então ainda dá para ser discutido, porque no texto constitucional há uma proibição de nomeação de instituições e órgãos públicos com pessoas vivas. E aí eu queria lhe perguntar se essa legislação ela tem por finalidade apenas o patrocinamento de empresas, né? E se essas empresas tiverem a denominação, como a gente vê algumas vezes, as empresas levam o nome do seu fundador, né? Então a gente pode perceber isso. Se vocês levaram em consideração isso, estão levando em consideração talvez um conflito que possa acontecer no caso concreto de um determinado patrocinador, entenda, de botar o nome dele, vivo, cidadão vivo, numa instituição, no órgão público. E aí, o que vocês analisaram com relação a isso? Fica à vontade. Ted, sempre uma frase que eu uso para a minha equipe, que eu aprendi no meu curso. Nenhuma ideia nasce brilhante. Inclusive, esse projeto já está na segunda redação dele. Teve a primeira forma, debati, já tinha dado algumas entrevistas na rede social, já fiz um segundo texto para melhorar e nada impede que possa ocorrer outras transformações. Eu sou bem suscetível a isso, eu entendo que, como faço questão de reafirmar, nenhuma ideia nasce brilhante. Essa questão aí vai ser tratada via edital. Quem vai poder participar, de que forma, já deixo a cargo do Poder Executivo quando ele for implantar no bem. Até porque tem bem que talvez a população não aceite. Sim. Imagine aqui o Parque dos Lençóis Maranhenses. Exato. Eu acho muito difícil a população aceitar que sofra alguma alteração no seu nome, que alguma empresa pague para acrescentar o seu nome nesse parque. Perfeito. Eu acho difícil. Assim como temos aqui o patrimônio histórico também em nossa cidade de São Luís, talvez alguns locais tenham essa dificuldade da aceitação popular. Pesquisei isso também em outros estados, em outros locais que tem o name rights já de forma mais ativa e realmente alguns bens, alguns eventos têm a dificuldade, então o poder público prefere não entrar nessa briga, prefere não entrar nessa seara. Então isso tudo vai ser discutido, vai ser colocado via edital, vai ficar a cargo do Poder Executivo. Fazer esse controle, né? E justamente, no projeto eu deixei essa brecha justamente porque cada caso é um caso, tem que ser tratado de maneira diferente, você que é do direito, que nos assiste do direito... A Constituição já limita, já proíbe o nome de pessoas vivas em órgãos públicos. Isso aí já é uma proibição legal. Então, assim, efetivamente, eu acho que também o Poder Legislativo não precisa, mais uma vez, tratar, porque a legislação já traz isso, o direito constitucional já regulamenta. Vamos tentar ser agora um pouco mais técnico, para que a gente possa explicar para o empresário que novidade é essa que está vindo? Como é que funcionará esse mecanismo? Qual é a sua ideia? Então, assim, vamos lá. Primeiramente, tem de explicar para nós, para o empresário, como é que vai funcionar essa inovação a partir dessa legislação do Name Rights. Vamos com um exemplo, né? A maneira mais prática que eu entendo que se tem de entender alguma coisa é através do exemplo. Vou pegar aqui o caso no estado do Pernambuco e da Bahia, onde lá tem a Arena Fonte Nova e a Arena Pernambuco. O Grupo Petrópolis, que é dona da cerveja Itaipava, fechou um acordo para pagar 51 milhões de reais para ter o seu nome
pelo prazo de 10 anos em cada estádio de futebol, que ficou o nome Itaipava Arena Pernambuco e Itaipava Arena Fonte Nova. Então vamos supor que a gente pode fazer um caso desse parecido aqui no nosso estado. Temos aqui o Castelão. Vamos pegar a Magnífica, uma cerveja aqui nossa, genuína do nosso estado, que é do grupo lá da Ambev, grupo muito forte, que ele resolva pagar também um valor para colocar o seu nome. Magnífica Arena Castelão. E aí o estado arrecada vários milhões por um certo tempo para que a empresa coloque lá o seu nome. Esse é um dos exemplos. Tem vários outros que posso dar, como Terminal Rodoviário de São Luís. Um ponto aqui estratégico em nossa cidade, tem um fluxo muito grande, mas a rodoviária por si já tem um fluxo muito grande e vamos supor que uma empresa, um Guaraná Jesus, eu gosto de usar casos aqui, locais, né? Genuínos, até para valorizar mais. Eu entendo que para a própria empresa é mais relevante fazer esse tipo de publicidade. E lá se torna o terminal rodoviário São Luís Guaraná Jesus. Imagina a publicidade que essa empresa vai ganhar, tendo esse bem público, o seu nome lá instalado. Sempre que for aparecer alguma entrevista, aqui mesmo na Band, quando falar do terminal rodoviário, vai ter que falar o nome completo, vai estar sempre reforçando o Guaraná Jesus no termo, vai sempre reforçar o nome Magnífica no nome do bem público e vários outros casos, como eu posso citar aqui com você no decorrer da entrevista, Tédio. Deputado, eu queria que você, se tiver conhecimento, eu assisti recentemente uma entrevista, acho que essa entrevista é até bem antiga, do Ratinho. O Ratinho, aquele apresentador de televisão, e tem o seu filho que é governador do estado do Paraná. O Ratinho Júnior, né? Ratinho, do meu partido. Do seu partido, né? Pronto. E aí eu vi uma vez ele comentando sobre isso, ele disse que no Brasil a gente está vivendo uma polarização política bem complexa. Mas eu não quero entrar nesse debate da polarização, eu quero fazer um exemplo específico. Ele disse que o agronegócio, porque ele é do ramo do agronegócio, o Ratinho, e ele disse que o agronegócio não investe na publicidade, porque aí você está trazendo um objeto, levando em consideração para o Brasil, para o Estado, que a publicidade é, de fato, a alma do negócio, aquela explicação, né? É importante que o nome da empresa, do empresário, seja divulgado, porque faz com que o case melhore, faz com que melhore esses relacionamentos empresariais. E com relação ao agronegócio, qual é a sua percepção? Porque ele fez essa percepção a nível nacional, mas falando principalmente do retrato do estado dele, do Paraná. E olha que o Paraná é pujante na agricultura. Nós também somos aqui no Maranhão. Você tem alguma informação sobre essa questão? Assim, será se o agronegócio vai se apresentar para esse tipo de exploração da imagem, exploração do nome, pensando em melhorar a sua própria imagem do negócio? Eu queria lhe ouvir sobre isso. Ted, essa questão de empresas que vão participar, que tem interesse, eu não fui atrás até para dizer, não ser depois acusado que o projeto, né, foi feito para ajudar A, B ou C. Até os exemplos que eu uso aqui são ideias minhas, conversando com minha equipe, exemplos regionais que a gente possa usar. Então, ainda não participei, ainda não fui à frente de um projeto na prática, justamente para não ser acusado, para não ter a questão, não, o projeto foi feito para ajudar A, foi feito para ajudar B. Não, o projeto está sendo para ajudar o nosso estado. Perfeito. Eu só interrompendo, desculpa, você falou a questão da publicidade, como é importante. Recentemente, a gente viu a onda da Barbie, que teve por questão do filme, o que me chamou muita atenção foram os números. Foram investidos 200 milhões de dólares, 100 milhões na produção do filme e 100 milhões na propagação do filme. Para se ter ideia, o tanto que a propaganda é importante para que um produto, uma empresa, alguém se desenvolva. É verdade. E o Estado, né? A gente tem... Entalei aqui com café. E desenvolve mais efetivamente o Estado e eu acho que é isso mesmo. Essa ideia de manter o distanciamento é importante. Eu só temo que a Magnífica não queira patrocinar e a Heineken vai lá e patrocina as grandes. Aí a gente mantém sempre os mesmos cases. As grandes empresas é porque elas já enxergaram isso. Quer dizer, quanto não deve investir em publicidade? Você trouxe a informação do filme da Barbie. Eu vou trazer a informação que a gente está falando desses cases principais. Imagina quanto é que não investe a Coca-Cola. Quer dizer, em todo lugar tu tem Coca-Cola, placas e tal. É o que vai investir a Coca-Cola de repente. Vou aproveitar o caso, Ted, que você falou, no Rio de Janeiro. A estação Botafogo leva o nome. Estação Botafogo Coca-Cola, que a Coca-Cola já investe lá no name rights na estação. Tá vendo? E aí a Coca-Cola é uma multinacional, uma americana, então a gente pensa nisso. Vamos fazer um intervalo rapidinho e já voltamos, tá bom? É rápido.